Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Aulas e Artes. Eu sou o professor Juscelândio Souza e nós vamos iniciar agora, exatamente agora, o nosso curso completo de Matemática Comercial e Financeira. Matemática Comercial e Financeira numa preparação para concursos. Professor Juscelândio, mas eu conheço o seu curso de HP12C, a calculadora financeira. Sim, no nosso curso de HP12C, nós trabalhamos com foco na HP12C. E aí, acabamos por ver também matemática financeira. Neste curso aqui, o nosso foco é matemática financeira com cálculos manuais, a fim de preparar você para concursos e para a vida. Ok, por que matemática comercial? Nós vamos com a matemática comercial, essa matemática bastante utilizada aí como proporção, razão, regra de 3 simples e composta. Nós vamos até juros simples. A partir de juros compostos, aí a gente já considera matemática financeira. Tudo bem? Um curso realmente completo que vai levar para você praticamente todos os conteúdos que são cobrados em provas de concursos, dos mais altos níveis. E a gente começa aqui com razão e proporção. Essa é a nossa primeira aula e a gente começa falando de razão e proporção. Professor Juscelândio, para que serve isso? Onde e como eu vou utilizar razão e proporção? E por que essa pergunta no início da aula, do nosso curso? É porque a nossa ideia é levar para você o conteúdo e já dizer para você como é que você vai utilizá-lo. Então, já a partir de nossa próxima aula, de nossa segunda aula, nós vamos trabalhar com questões. São diversas questões aqui, inclusive muitas delas questões de concurso, para você realmente aprender a utilizar e empregar o conhecimento adquirido. Tudo bem? Então, começamos aqui com proporção, obviamente, mas a gente precisa antes falar de razão. O que é uma razão? Digamos que eu dissesse para você que em determinada escola, para cada 4 alunas, para cada 4 mulheres, estudantes do sexo feminino, nós temos 3 estudantes do sexo masculino. Digamos que eu digo assim, olha, em determinada escola, para cada 4 mulheres, eu tenho 3 homens, ok? Então, eu posso dizer que a razão de homens para mulheres, a razão entre alunos do sexo masculino e alunas do sexo feminino é de 3 para 4. Posso dizer também que nessa escola a quantidade de meninos está para a quantidade de meninas como 3 está para 4. Professor, mas isso me lembra fração. Realmente lembra fração? Mas é razão? A gente vai aos poucos dizendo para você a diferença disso aí. Para começar, devo te dizer o seguinte, lá em fração, você aprendeu que você tinha um todo, por exemplo, uma barra de chocolate que dividiu em 4 partes, que seria o denominador, e você comeu 3 partes, o numerador, e a gente chamava isso aqui de 3/4. A gente usa muito do princípio de fração aqui, mas eu quero que você entenda o seguinte, neste caso aqui, nós vamos dar outros nomes a eles, e nós vamos, na verdade, aqui relacionar 2 ou mais grandezas em nossas proporções aqui. E a razão, toda proporção, como a gente vai ver, é formada de razões. E toda razão, ela vai ter um antecedente e um consequente. A gente vai chamar isso aqui de antecedente, e vai chamar isso aqui de baixo de consequente. Antecedente e consequente. Então, repetindo, temos uma razão. Então, para cada 4 meninas, nós temos 3 meninos nessa escola. E esta razão, ela pode ser transformada em proporção. Proporção, sim. Proporção é o conjunto de 2 ou mais razões. Mas não é só isso.
além de você ter um conjunto de duas ou mais razões, estas razões precisam estar em proporção. O que isso quer dizer, professor? Observe. Digamos que eu tenho aqui 3 está para 4, olha como eu leio. Assim como 2 está para 7. Será que neste caso eu tenho uma proporção? Eu disse para você, ao começar a definir o que é uma proporção, eu disse a você que a proporção ela é um conjunto de duas ou mais razões. E aqui eu tenho duas razões. Será que aqui eu tenho uma proporção? Vamos ver? Como saber se isso aqui é uma proporção? A gente precisa aplicar a propriedade fundamental das proporções. Então já vou dizendo para você, nem todo conjunto de razões será uma proporção. Será que isto aqui é uma proporção? Para saber se é uma proporção, eu devo aplicar a propriedade fundamental das proporções. Como assim, professor? Em toda proporção, o produto dos extremos será sempre igual ao produto dos meios. Nunca se esqueça disso. Somente, por incrível que pareça, somente com essa propriedade fundamental, você consegue resolver inúmeras questões de concurso. É sério. Basta você saber que, em toda proporção, o produto dos extremos será sempre igual ao produto dos meios. Então, ao multiplicar esse termo aqui por este, o valor tem que ser igual à multiplicação deste por aquele. Então, ao multiplicar o primeiro termo aqui, ok? Pelo último, tem que ser igual ao produto dos termos aqui do meio. Você já percebeu que aqui não se trata de uma proporção, ok? Observe, 3 vezes 7 é igual a quanto? 21. 4 vezes 2, 8. Então, aqui eu tenho um conjunto de duas razões, mas que não são uma proporção. Então, preste bem atenção. Cuidado, cuidado. Às vezes, a prova afirma assim, toda razão toda proporção é um conjunto de duas ou mais razões. Opa! Não é só isso. Está errado. Não basta ser um conjunto de duas ou mais razões. É preciso que essas razões estejam em proporção. A gente vai melhorar aí essa definição para você ao longo do curso. A gente vai melhorar. E aí você vai entender do que eu estou falando, tá? Por enquanto, entenda. Isto aqui não é uma proporção. Professor, e agora? Monte uma proporção pra gente. Olha que interessante. Vou montar uma proporção. Vou usar a mesma razão aqui, tá? Na escola, para cada 4 meninas, nós temos 3 meninos. Agora, observe que interessante. Suponha que eu multiplique aqui antecedente e consequente por um mesmo número. Exemplo, por 2. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. E agora, será que eu teria uma proporção? Professor, mas eu me lembro lá dos primeiros anos de escola que a minha professora de matemática disse que quando a gente multiplica assim por um número, e ela chamava de numerador e denominador, quando a gente multiplica por um mesmo número, a gente forma uma fração equivalente. Sim, pessoal, é isso mesmo. O princípio é o mesmo. Que legal, né? Então, se eu multiplico antecedente e consequente por um mesmo número, multiplico ou divido também, mas vamos pegar multiplicar por enquanto. Se eu multiplico ambos, antecedente e consequente, por um mesmo número, eu terei uma outra razão e ambas formarão uma proporção. Então eu posso dizer tranquilamente que 3 está para 4, assim como, olha o sinal de igual, assim como 6 está para 8. Isto aqui é uma proporção.
Isto aqui é uma proporção. Vamos provar? Vamos utilizar a propriedade fundamental. Temos outras, né? Na próxima aula a gente vai ver mais umas duas. Temos outras propriedades e que nos auxiliam a resolver muitas questões de concurso. Então, vamos ver? Em toda proporção, o produto dos extremos será sempre igual ao produto dos meios. Vamos ver se isso aqui é uma proporção? 4 vezes 6. Vamos começar pelos extremos, né? 3 vezes 8, 24. 4 vezes 6, 24. Então aqui eu tenho uma proporção. 3 está para 4, assim como 6 está para 8. E aí eu poderia fazer uma sequência infinita de razões, ou como você quiser, de frações equivalentes, que na verdade me darão proporções infinitas, ok? Um conjunto infinito de razões que me darão proporção. Simples, composta, etc. Tudo bem, pessoal? Então, olha, este conhecimento aqui nos leva a resolver inúmeras questões de concurso. É sério, estou falando sério. O pessoal erra questões por não entender isso aqui. Muito simples, muito tranquila, tá? Então, só pra gente, essa aula é uma aula bem rápida, né? Só para você tomar conhecimento aí com o nosso curso. Então, a gente vai iniciar aqui em razão e proporção, depois passar por regra de 3 simples e composta, divisão proporcional, um monte de coisa, depois juros simples, e vamos avançar mesmo até você tomar realmente conhecimento total, até você dominar matemática comercial e financeira. Então eu espero você na nossa próxima aula. Até lá!